Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais um encontro síncrono, pelo Cálculo 1, Projeto Newton. Hoje eu vou passar algumas recomendações, que é o período também de vocês entrarem na sala, irem se habituando, mas vocês já estão carecas de saber que os microfones de vocês e as câmeras permaneçam desabilitados. Se vocês forem falar alguma coisa no chat, o professor Jean está lá para socorrer vocês. Qualquer coisa também pode me acionar ao longo da aula, não tem problema. Não haverá intervalos, então se você quiser correr lá, trazer seu cafezinho, sua água, que hoje a aula vai ser bem grandinha. Socializar os materiais, isso é tranquilo, desde que vocês não compartilhem o link da reunião. Bom, se tiver dúvidas, além do chat, o professor está lá, tem o fórum, com os monitores. E lembrando sempre que esse fórum é para vocês, então usem e abusem dos meninos, dos monitores. E se tiver alguma sugestão, comentário, alguma coisa mais delicada, mandar sempre e-mail para o projeto newton.fpa@gmail.com. Tá bom? Vamos começar, então? A semana passada, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até o momento, assim, bem um amarradinho mesmo, que envolve o que é o cerne, que é a alma, de um curso de cálculo 1, que é o Teorema Fundamental do Cálculo, dando uma amarradinha na parte 1 e parte 2. Falar um pouquinho de integral indefinida, e aí a gente segue com alguma recapitulação, porque a partir desse momento a gente precisa de técnicas de integração. A gente não sabe, só batendo o olho na integral, todas as primitivas. Então, a gente precisa de técnicas de integração. Então, eu vou recapitular e fazer algumas usando o método de substituição, fazer um esqueminha bem rapidinho para vocês sobre a substituição trigonométrica. E aí, a gente vai para o que, de fato, é o tema da aula de hoje, que é integração por partes, tá bom? Já adianto vocês que integração por partes costuma ser um calinho no pé, então eu vou pedir bastante paciência de vocês e de fato, vou reforçar que é importante que vocês façam bastante exercício. Vocês vão notar que a lista de exercício referente a esses próximos 15 dias está imensa de exercícios, porque a gente pegou todas as regras de integração e já amarrou todas elas numa lista só. Então, é para fazer muito exercício, tá bom? Porque você só vai entender qual é a técnica que você usa, não tem uma fórmula mágica, você só entende qual é a técnica que você precisa usar com muita prática, tá bom? Então, já fica aí esse alerta para vocês. Vamos lá para o computador rapidinho, para começar. Então, o tema da aula de hoje é regras de integração 2, integração por partes. Então, um resuminho que eu quero fazer com vocês. O Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1 e parte 2, que eu já amarrei aqui, ele nos diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua em um intervalo fechado AB, então, a função g de x, dada pela integral de a até x, f de t dt, porque eu preciso de outra variável aqui, para todo x em AB, ela é contínua e mais do que isso. Essa simbologia, g' de x igual a f de x, nos diz que a g é uma primitiva da f. Então, quando eu disse para vocês, que lá no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, que esse aqui eu já coloquei os dois, vocês podem ver que ele está invertido, a ordem. Quando eu disse para vocês que se eu tenho uma f que é uma primitiva da fzinho, e essa igualdade aqui é satisfeita, eu disse para vocês que o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, nos daria uma cara para essa primitiva. E essa é a cara da primitiva, tá bom? Ok, lembrando sempre que isso aqui é um número e esse número representa a área abaixo da curva, abaixo da curva e acima do eixo AX. Alright, se a função for positiva.
Beleza, integração indefinida. Então, o que é uma integração indefinida? É quando eu não tenho esses limites de integração, né? Esse A e B aqui. Eu não tenho esses limites de integração. E como o professor Jean falou bem reforçadamente semana passada, isso não nos dá uma primitiva, isso nos dá uma família de primitivas. E a gente mostrou lá, quando falou de primitivas, que se a f grande é uma primitiva, essa família de primitivas, né, que é para todo K número, essa família de primitivas ainda é uma primitiva para f. Né? A gente já mostrou isso quando a gente falou de primitiva de uma função, ok? Então tá, então sempre que a gente tiver numa integração e não tiver os intervalos definidos, isso nos dá uma família de primitivas, ok? Entendemos já? E entendemos também que tanto para um caso quanto para o outro, o cerne é encontrar quem é essa primitiva, ok? Então a gente quer estratégias para isso. Pronto. Resumão de técnicas de integração. Bom, a gente viu a técnica de integração por substituição, também chamada mudança de variável, né? Então, se eu tenho que uma f grande é uma primitiva de uma f pequeno, e eu tenho uma integral do tipo a f avaliado na g de x vezes g' de x dx, ou seja, essa técnica ela vem a partir da regra da cadeia, né? Então, se eu tenho uma integral desse camarada, como que a gente vai identificar? Se eu tenho uma função que é a derivada de uma outra função lá dentro, certo? Essa é a estratégia. Se eu tenho a função que é derivada de alguma outra lá, a estratégia mais imediata é chamar essa função cuja sua derivada está lá, de g, e aí a gente já viu que a gente não precisa fazer esse caminhozinho, né? Que eu chamo, essa u, na verdade, é uma mudança de variável, então seria uma função que eu não vou colocar ela dependendo de quem. Mas quando eu derivo em relação a x, isso é a mesma coisa que derivada em relação de u é igual a g' de x dx de k. Então a gente não vai usar esse passo, a gente vai fazer direto esse, sem problema. E aí, então, eu saio dessa variável x, vou para a variável u, e aí eu deixo de integrar em x e passo a integrar em u. Então, aquilo que era meu probleminha, né, que tinha uma outra função envolvida, eu sumi com ela. Tá? Então, eu estou com ela em u, e como eu sei que uma primitiva da f é f grande, eu resolvo meu problema. Então, a mudança de variável, ela vem para facilitar seu problema. Se essa mudança de variável não facilita seu problema, então ela não é a melhor estratégia. Tá bom? E aí vem substituição trigonométrica. Eu vou pegar um azinho como sendo um número real, positivo, para facilitar a nossa vida. Se eu tiver lá na minha integral um troço envolvendo a raiz quadrada de um número ao quadrado menos a variável ao quadrado, a substituição trigonométrica que vocês vão fazer é chamar x de a seno θ. Tá? Isso porque, isso aí a gente pode até fazer um triangulinho, mas isso é meio irrelevante. Esse triangulinho seria um troço tipo assim. Aqui é o A, aqui é o θ, aqui é o x, certo? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quem é esse ladinho em função de A e x, né? Pitágoras nos diria que, se isso aqui for um certo y, a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu quero y, isso aqui é ao quadrado menos x ao quadrado, que é igual a y ao quadrado. Como eu estou em medida, eu posso desconsiderar a parte negativa. Então, a ao quadrado menos x ao quadrado é igual a y. Esse aqui é a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Isso. Então, se eu quero fazer a mudança para esse camarada, quem é que vai ser x? Exatamente quem? A seno θ, certo? É exatamente ele. O xzinho representa exatamente esse lado, a vezes o seno de θ. Então, por isso que essa é a melhor estratégia.
Tá bom? E aí eu vou só encaminhar para vocês quais seriam as outras, mas a estratégia é sempre essa, é baseada em um triângulo cujo eu tenho um X, um A e eu quero complementar. Tá bom? Então tá bom. Essas estratégias, vocês podem vê-las muito bem esmiuçadinhas, e aí eu reforço com vocês no livro da Diva de Cálculo A. Essa parte toda de integral, ela tem muito exercício resolvido. E vocês já entenderam que a gente tem um tempo limitado para resolver exercício, né? Então, alguns seria bastante interessante vocês já vissem resolvido, porque vocês já vão pelo menos entendendo qual que é a estratégia, qual que é a técnica, tá bom? Então, fica aí essa dica aí bem forte. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada de um elemento ao quadrado menos x ao quadrado, a substituição é x aceno. E a justificativa é essa que eu dei aqui no quadro. De maneira análoga, se eu tenho a diferença agora no seguinte sentido, ao invés de ser a variável menos... Ao invés de ser o número menos a variável, eu tenho a variável menos o número, né? E aí a substituição é a secante. E aí o dx fica A, secante θ, tangente θ, dθ. Beleza. E se eu tenho a soma, a substituição é a tangente. Ok? Bom, eu vou até deixar um cadinho aí para vocês poderem dar um print, caso vocês queiram. Porque, bom, facilita esse esqueminha para vocês, né? Lembrando que quando vocês querem integrar algo envolvendo a raiz e não é nenhuma daquelas outras que a gente já fez, no caso dessas daqui, essas são as melhores substituições, tá bom? Vou prosseguir, pode? Beleza. Vamos fazer uns exercícios envolvendo apenas substituição mesmo, tá bom? Sem muita estratégia. Porque como vocês já viram a integral de seno, cosseno, naturalmente, vocês já têm a integral de tangente e secante, certo? Então, eu vou fazer essas daqui com vocês. Por quê? Agora, à medida que vocês vão evoluindo, né, nas técnicas, vocês já podem usar esses resultados. Então, por exemplo, no fim da aula, vocês vão ver que a gente vai ter uma integral de secante ao cubo, por exemplo. Né? E aí, então, uma das coisas para facilitar a sua vida é já usar o fato de que você sabe que a integral da secante é a ln da secante mais a tangente. Tá? Então, todas essas que a gente já fez com vocês, essas clássicas, né, de seno, cosseno, tangente, secante, vocês já podem usar ao longo das demonstrações de vocês, dos exercícios de vocês, tá bom? Então, eu quero, em particular, fazer o 1 e o 2. E o 3 é mais como se fosse uma exemplificação de uma integral usando substituição, mas essa integral sendo definida. Belezinha? Vamos lá para o quadro 1. Integral da tangente. Muito obrigada. Tangente de x dx. Bom, vem cá comigo. A gente sabe quem é a tangente, né? Quem é a tangente? É o seno sobre o cosseno. Seno de x vezes... Vamos fazer diferente? 1 sobre cosseno de x vezes o seno de x dx. É igual, mas é diferente, né? Certo? Qual que é a melhor estratégia? Bom, a derivada dessa é essa. Mas, todavia, entretudo, porém, se eu chamar essa daqui de u, vai dar um menos ali, mas já vai aparecer exatamente seno de x dx, não é? Então, a melhor estratégia é chamar u de cosseno de x. Uma vez que eu faço isso, o du é menos seno de x dx, certo? Esse menos pode passar para cá. E aí, então, essa banda aqui, seno de x dx, é exatamente menos du. Esse menos pode vir para cá.
E 1 sobre cosseno é 1 sobre U, né? Olha só que beleza, essa daqui eu já sei integrar. Então, de fato, essa mudança de variável resolve meu problema. Isso aqui fica menos, qual é a integral de 1 sobre U? ln do módulo de U. Mas eu estou integrando em x, o meu resultado é em U, então eu tenho que voltar para a variável x. Então, isso aqui é menos ln do módulo, quem é U? Cosseno x, mais a minha constante arbitrária de integração, sem esquecer dela. Tá bom? Então, se em algum momento, inclusive vocês vão ver hoje na aula de hoje, que vai chegar, você vai fazer tanta integral, que você vai precisar usar algumas que você já sabe. Se em algum momento chegar na integral da tangente, já usa que isso é menos ln do módulo cosseno, tá? Facilita essa vida para vocês. Beleza? Vamos para o segundo exercício, por favor. O segundo é, joga por favor aí no slide. Muito obrigada. Secante de x dx. Não vou nem fazer do lado de cá, que ela tem uma maçaroquinha nela. Integral da secante de x dx. Essa daqui, ela é chatinha, porque a gente tem uma artimanha nela. Mais um motivo pelo qual eu queria fazer ela com vocês, porque essa sacada nem sempre vocês vão ter de imediato, tá? Então, uma estratégia para resolver ela é, observa que se eu escrever secante de x como sendo secante de x mais tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x, é a mesma coisa, não é? Eu estou só multiplicando e dividindo por essa soma, certo? Beleza. E aqui, então, aqui em cima vai ficar o quê? Secante ao quadrado mais secante vezes tangente sobre a soma, né? Ok? Então, integrar secante equivale a integrar essa belezinha aqui, certo? Certo. Tá certo? Tá certo. Só lembrar um negocinho aqui, rapidinho. É isso mesmo. Acho que eu não precisava fazer esse negócio aqui, é bem mais simples. Porque eu vou integrar isso aqui, tá? Como é que a gente integra isso? Isso aqui é secante, que multiplica secante de x mais tangente de x sobre secante de x mais tangente de x dx. Olha só que belezura. Se eu chamo esse camarada aqui de U, né? Se eu chamar esse camarada aqui de U, quem é que é meu du? Secante de x mais tangente de x dx. Quem é que é meu du? Meu du vai ser derivada da secante em relação a x, tangente ao quadrado. Derivada da secante em relação a x, secante vezes tangente. Gente? É. Secante vezes tangente. Acho que o café tá faltando efeito. Derivada da tangente em relação a x, secante ao quadrado de x. Isso. Aqui não tem dx. Isso. Pronto. Voltei aqui junto com vocês. Então, U é igual a esse camarada, du, então, é esse camarada. Olha só que beleza aqui em cima. Aqui em cima, como eu já tinha dado spoiler,
era secante ao quadrado de x mais secante vezes tangente, né? Exatamente o que eu tenho de cá. Então, aqui em cima, tudo isso aqui é du, e esse camarada aqui embaixo é u, certo? Então, isso aqui vai ser integral de du sobre u. Ora, mas essa aí a gente sabe, que é ln do módulo de u. Mas, quem é u? Ln do módulo da secante mais tangente de x mais minha constante arbitrária de integração. Alright? Caiu uma integral de secante na vida, pode usar que é esse resultado, tá? Tá permitido. Beleza, a não ser que o exercício fale assim, verifique que isso acontece, tá? Bom, vamos lá para a terceira. A terceira é a seguinte, integral de 1 até e de ln de x sobre x igual a meio. Vamos verificar que isso acontece. Terceira integral, uma integral definida de 1 até e de ln de x sobre x dx. Acho que essa daqui vocês já têm ideia de como é que faz, né? Simprona, né? Bota aí no chat só qual que é a substituição, para a gente ter uma loção que se trata. Alguém? Qual é a substituição que a gente faria aí? Bom dia para todo mundo. Alguém tem alguma substituição? Ln de x, chama u de ln de x? Isso. Chama x de u? Não, chama ln de x de u. Chama u igual a ln de x. Por quê? Qual que é a derivada da ln? 1 sobre x, né? Sobre x dx. Então, 1 sobre x dx, ele está aqui. Ok? E o ln de x, esse aqui é u. Então, eu vou integrar o du, certo? Certo. Agora, vem cá comigo, rapidinho. Quando a gente faz essa mudança de variável, vocês têm, quando a gente faz essa mudança de variável numa integral definida, vocês têm duas possibilidades, duas estratégias. Uma delas é esquecer que a integral é definida, resolver ela indefinida e depois você voltar. Certo? Mas essa daí, vocês vão ver que ao longo de muitas integrais, isso é zero prático. Então, a melhor opção para vocês, a melhor estratégia é, quando vocês já fizerem a mudança de variável, vocês já avaliam os seus limites de integração. Como que vai ficar esses limites de integração, certo? Então, vem cá comigo. Quando x valia 1, para x igual a 1, quanto que vale o u? E elevado a quanto que dá 1? 0, né? Então, meu u passa a ser 0. Quando o meu x valia e, para x igual a e, quanto que passa a ser o u? E elevado a quanto que dá e? 1, né? Então, meu u passa a ser 1. Certo? Então, eu estou saindo da integração em x e vou para a integração em u. Nada mais natural que eu mudar meus limites de integração também, né? Então, essa integral aí que a gente tinha, quando x valia 1, o u vale 0. Quando x valia e, o u vale 1. Olha só que bonitinho, está indo do menor para o maior, está tudo certo. Agora, ln de x eu chamei de u. 1 sobre x dx, que é o que sobra de cá, é exatamente du. Ok? Então, agora eu estou integrando em u. Qual é a integral de u du?
u ao quadrado sobre 2. A integral é definida variando de 0 até 1. Teorema fundamental do cálculo. Então, avalia no de cima menos no de baixo. Então, isso aqui é 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, que é 1 sobre 2. Exatamente o que tinha pedido. Tá bem? Essa aqui é uma simples, mas vocês já entendem que precisa fazer essa mudança nos intervalos de integração, né? Que eu estou saindo do mundo de x e indo para o mundo de u. Tá bom? Então, tá bom. Oi? Ah, tá bom. Vou fazer o outro caminho só para vocês identificarem, tá? Ao invés de fazer ela definida, eu vou fazer ela indefinida. Aqui, era ln de x, dx sobre x, tá? Essa daqui, a mudança é a mesma, ok? Porque a primitiva é a mesma, né? Então, eu vou chamar ln de u, x dx é du. Então, isso aqui é integral de u du. Concordam? Sim? Com essa mesma mudança. Ok, mas quem é essa integral? É u ao quadrado sobre 2. Mas quem é u? É ln de x ao quadrado sobre 2, mais a minha constante arbitrária de integração, certo? Certo. E aí, como é que a gente faria? Bom, se eu tenho essa primitiva, eu vou colocar ela agora na definida, né? A definida era o x1 e e. Eu sei que esse camarada aqui, dx, é igual a ln de x ao quadrado sobre 2, variando de 1 até e, ok? Então, eu fui lá, integrei ela indefinida, peguei a primitiva dela e agora eu vou avaliar nos extremos, tá? Ok, mas quem é ln de e ao quadrado sobre 2 menos ln de 1 ao quadrado sobre 2? Ln de e elevado a quanto que dá e? 1, né? 1 ao quadrado sobre 2. Ln de 1, e elevado a quanto que dá 1? 0, né? Exatamente o mesmo valor. Então, é do jeitinho que vocês preferirem, tá? Vocês podem mudar os limites de integração, e aí vai até o fim. Ou então, resolve ela de maneira indefinida, e depois substitui pelo teorema fundamental do cálculo, né? Pega a primitiva e substitui elas pelo limite de integração. É a que vocês preferirem, mas eu já adianto que ao longo das técnicas, né, ao longo quanto mais a gente vai aumentando o nível das integrais, esse passo aqui ele passa a ser mais eficiente, menos trabalhoso do que esse. Mas fica a critério de vocês. Tá bom? Podemos ir para frente? Então, podemos ir para frente. Agora chegamos nas bonitas integração por partes. Da onde que vem essa belezura? Vamos lá para o quadro 1, que aí eu só coloquei ela por fim, mas eu vou deduzir ela com vocês. Integração por partes. Vem cá comigo. Lá da regra do produto, como a gente já tinha conhecimento, que o professor Jean deu spoiler semana passada, bom, a substituição vem da regra da cadeia. A integração por partes vem da regra do produto, né? Então, vamos pegar duas funções aqui, o produto entre elas e derivar. O que nos diz a regra do produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? É claro que aqui independe das ordens, porque o nosso mundo é comutativo, então está tudo bem. Tanto faz ser de lá, ser de cá, produto e soma, tudo comutativo. Então, podia ser o contrário,
podia ser essa para cá, essa para lá. O jeitinho que você decorar a regra não tem problema, tá? Nessa daqui não, na da divisão tem problema. Tá bom. Então, na verdade, eu estou pensando que a f grande é uma primitiva da f pequeno, só para a título de rigor. Ok, estou pensando também que é todo mundo integrável, está todo mundo ali ó, bem comportadinho. Se eu aplicar integral em cada um dos lados, né? Então vamos integrar de cá e integrar de lá. Bom, se eu integrar uma derivada, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, isso daqui me dá que é o próprio produto, certo? Ok, isso aqui é pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1. Quer dizer, parte 2, a gente viu a parte 2. Beleza. Agora, então, isso daqui é a mesma coisa que integrar f' de x, g de x dx, mais a integral de f de x, g' de x dx. Ok? Ok. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse aqui num canto e jogar esse aqui para o lado de lá. Tá bom? Vamos para o quadro 2. E aí a gente vai obter exatamente o que estava ali no slide. Que era o seguinte. Estou deixando esse aqui do lado esquerdo, tá bom? Essa integral aqui eu vou deixar ela do lado esquerdo. Então, f de x, g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de... Não vou deixar f', eu vou deixar g', g de x, f' de x dx, porque é comutativo, né? Então, eu posso deixar tanto f' vezes g, tanto g quanto f', tanto faz. Tá bom? Então, agora eu vou falar um troço para vocês. Eu quero integrar essa função. Semelhante ao que a gente fazia numa mudança de variável, ao invés de eu chamar isso daqui de u e aparecer um du lá no meio, eu tenho uma outra função que depende de x também, certo? Mas é uma outra derivada, é uma derivada de uma outra função. Então, a estratégia é chamar u de f de x e todo o resto de um certo dv. A estratégia é essa. Tá? Então, eu vou mudar de variável, eu vou mudar a cara de toda a função. Eu vou sair de f de x, g' de x dx, que são duas funções quaisquer, e vou para u e v. Tá bom? E aí, como é que fica? De cá fica du é igual a f' de x dx, derivar em relação a u, do lado de cá. E aqui, eu quero sair de dv e ir para v, certo? Como é que eu faço para sair de dv e ir para v? Eu integro, né? De novo, pelo teorema fundamental do cálculo, certo? Então, quem é v em relação a x é essa integral. Então, você está vendo que no meio de uma integral, você está integrando de novo. Entendeu? Por isso que eu falei que, às vezes, certas estratégias facilitam. Então, eu estou saindo de dv e vou para v. Como? Integrando. E quem é integral da g' de x dx? G de x. Sacaram a parada? Tem alguma coisa aí no chat? Está tranquilo? Então, tá bom. Então, eu estou fazendo essa mudança de variável. E aí, então, eu tenho essa igualdade, certo? Então, eu vou sair dessa igualdade e vou fazer minha mudança de variável. Como é que vai ficar, então? A integral, quem é f de x? É u. Quem é g' de x dx? G' de x dx eu chamei de dv. Vai ser, quem é u vezes v? Quer dizer, quem é f de x vezes g de x? F de x é u, g de x é v.
Tem esse menos, a integral. Quem é g de x? G de x é v. Quem é f' de x dx? du. Então, a integral de u dv é u vezes v, menos a integral de v du. E essa é a formulinha que a gente tem para integrar por partes. Então, eu vou sair de um produto de funções, onde uma é uma derivada que não é daquela, que não tem nada a ver, e eu vou sair para um negócio que eu já tenho mais controle, né? Aqui, inclusive, ó, eu vou integrar EV, aqui eu estou integrando em U, vou facilitar a minha vida, tá? E aí, vocês já vão perceber que alguns tipos de funções, a estratégia está muito em quem é essa função U, né? Quem eu vou chamar essa função U? Já já eu vou dar para vocês quem é ela. Mas está claro como é que a gente deduz? Está tranquilo? É claro que vocês vão entender mais com o exercício, né? Então, aqui pelo slide, o que eu tinha separado já era aquela igualdade, que eu fiz u igual a f de x, dv igual a todo o resto, tá? E aí, quem é du é a derivada em relação a x da f, quem é v é a integral em relação a x da g'. E aí, então, a gente tem essa formulinha. Se vocês quiserem dar um print, a hora é essa. Andiamo. Exemplos. Vou pegar um que é simprão, que a gente sabia exatamente para poder fazer esse comparativo, né, entre substituição e integração por partes, e depois uma já de exemplo específico. Vou deixar isso aqui bonitinho assim. Pronto, o exemplo primeiro exemplo, é integral de e elevada a x dx, onde o a para mim é um número qualquer. Vem cá comigo. Bom, essa daqui é uma clássica substituição, né? Porque e elevada a x é composição, certo? É a composição que faz. Pega a variável x, leva em a vezes x, depois pega esse camarada e leva na exponencial dele, né? É uma composta. E funções que são integrar compostas, o que a gente faz é substituição, né? Ok, então quem é a substituição? Chama essa função de dentro de um certo u. Então, quem é du, é derivada em relação de x disso, é a dx. Certo? Esse a aqui eu posso passar para cá, de boaça. Beleza? Ah, eu tenho que pegar ele e dar um nulo, senão dá ruim. Beleza, então eu vou sair de x e vou para u. Isso aqui fica e elevado a u. Quem é dx? Du sobre a. Isso aqui é 1 sobre a. Qual é a função na qual a derivada é sempre ela mesma? E elevado a x. Então, qual é a integral de e elevado a x? Ela mesma. Então, isso aqui é e elevado a 1. Mas aqui eu estou dando resposta em u. Eu parti de x, então eu tenho que voltar. Então, isso aqui é 1 sobre a e elevado a x, mais a minha constante arbitrária de integração. Fechou? Isso daí é simprona, só para vocês entenderem a evolução de um método para o outro. O segundo exemplo que eu deixei aí para vocês, ele é o seguinte. Como é que eu integro x vezes e elevado a x dx? A primeira pergunta que vocês se fariam é, eu tenho a derivada de alguém, pensando nessas duas funções, né? Eu tenho a derivada de alguém aqui? Não tenho. Então, essa daqui não é derivada dessa, nem essa daqui é derivada dessa. Então, substituição não é um troço que vai resolver esse problema. Qual que seria a substituição, qual que seria a estratégia para resolver?
eu tenho um produto de funções, né? Então, seria a integração por partes. Mas a pergunta é, quem eu chamo de U e quem eu chamo de DV? Quem é U? DV eu sei que é todo o resto, mas quem é U? E aí, vem cá comigo. Qual é a prioridade de escolha para U? Ó, já estão tentando falar aí no chat, mas eu não vou nem comentar ainda, que eu vou dar vou comentar aqui com vocês para já amarrar. Qual é a prioridade de escolha para chamar essa funçãozinha U? Tá? Isso aqui vale sempre, sempre. É o que a gente chama de LIAT. Tá? Existe uma demonstração formal para isso. A gente não vai gastar tempo com isso. Tá? E, na verdade, essa daqui é uma estratégia que vocês vão ver muito na internet. E como é LIAT? O L é de logarítmica, então a prioridade maior é para as funções logarítmicas. Depois vem o I de inversa, então se tiver um arco tangente, o arco secante, papapá. Depois vem as algébricas, esse nome é muito ruim, mas o que ele quer dizer são as polinomiais. Então, se tiver um x², um x, papapá. Algébrica, as trigonométricas, seno, cosseno, secante, e as exponenciais em última instância, ok? Então, a última prioridade é para exponencial. Então, já respondendo ao chat, qual é a prioridade? Quem tinha dito aí? E elevado a x dx de du e u de x. Perfeito, é isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui num cantinho do conhecimento, o LIAT. Lembrando que são logarítmicas, inversas, algébricas, péssimo nome, mas são polinômios, trigonométricas e exponenciais, perfeito? Então, a minha função U, a exponencial é a última prioridade, né? Então, a U vai ser o x, que é essa algébrica. E quem é o dx é todo o resto, né? O dv, perdão. O dv é todo o resto, que é e elevado a x dx. Ok? Quem é du é dx. Quem é v em relação a x é integral disso em relação a integral de k em relação a v, integral de k em relação a x. Integral de dv em relação a v é v. Integral de e elevado a x em relação a x, essa daqui, nesse caso aqui, ela é simples, ela é imediata, que é o próprio e elevado a x. Certo? Então, como é que vai ficar lá? Pela nossa formulinha lá do quadro 2, vem cá comigo, eu tenho u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. U dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, vem cá. U vezes v, é só você lembrar dessa setinha. U vezes v, x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, de e elevado a x dx. Beleza? A gente saiu de um produto e a gente foi para a integral de uma função síncrona, que a gente sabe resolver. Então, isso aqui é x vezes e elevado a x, menos quem é a integral de e elevado a x? E elevado a x, mais a minha constante arbitrária de integração. Quer deixar mais bonitinho? Pode deixar. Difícil? Comentários? Tá tranquilo? Tá? Então, beleza. Andiamo. Agora, deixei um catatal aqui de exemplos. Então, esse 1 e esse 2 aqui a gente já fez, certo? Esse 1 e esse 2 a gente já fez. Agora, vamos fazer essa questão 3 para evoluir para a questão 4. Depois, a gente vai usar a questão 4 para terminar de resolver a questão 5. A questão 6, ela é simples, mas ela nos induz e facilita resolver a questão 7. Tá bem? Então, tá bem. Então, bora lá.
Vamos lá para o quadro 1. Eu vou fazer, então, a terceira agora, que é cosseno de AX. Integral do cosseno de AX dx. Vem cá comigo. Isso aqui é uma composta, né? Composta a gente já sabe que é substituição síncrona, né? Chama a função lá de dentro, que é AX de U. Então, du é igual a A dx. Então, a integral do cosseno de U, quem é dx? Du sobre A, né? Então, isso aqui é 1 sobre A. Qual é a função na qual a sua derivada dá cosseno? Seno, né? Seno de U. Mas eu integrei em 1, eu preciso voltar para x. Quem é 1 em relação a x? AX sobre A, mais a minha constante arbitrária de integração. Aqui em cima eu tinha que tirar a possibilidade do A ser igual a zero, senão não dá para fazer isso. Belezinha. Ok. Então, essa daí a gente já sabe. O quarto exemplo, eu coloquei para vocês, é x cosseno x. Essa a gente já tem um produto, certo? E aí, de produto, a gente vai usar a integração por partes, tá? Lá do quadro 2. Aí, como é, então, que a gente vai começar essa substituição, a integral por partes? Então, eu preciso começar chamando quem de U? Porque todo o resto vai ser dv. Quem é que é minha prioridade para U? Liat. O que é o liat? Logarítmica a gente tem? Não. Inversa a gente tem? Não. Algébrica, que é a polinomial, a gente tem? Tem, está aqui. Então, eu vou chamar o U de x e todo o resto é dv, né? dv é cosseno x dx. Tá bom. Então, quem é du? É dx. Quem é v em relação a x é a integral do cosseno. Quem é a integral do cosseno? É o seno. Ah, aqui tem um troço. A gente está integrando, né? E aqui é uma integral indefinida. Vocês poderiam perguntar, mas professora, não tem que colocar o mais k aqui? Não precisa, porque se você colocar aqui, lá no fim, aquele k já vai estar tudo embutido, tá? Então, você pode omitir ele daqui, desde que lá no resultado final, o k esteja lá. Não se esqueça dele lá no final, tá bom? Aquela constante arbitrária de integração. Você não precisa pôr ele aqui. Tá bom. Então, vamos pôr aqui substituição. Como é que fica? U vezes V, x seno x, menos a integral de V du. Menos a integral de V du. Certo? Qual é a função? Essa daqui a gente já sabe integrar também, né? Vocês viram que quando vocês fazem essa substituição, tanto substituição simples quanto a por partes, vocês estão caindo sempre em algo que vocês sabem resolver. Vocês estão caindo em algo para facilitar a vida de vocês. Então, se não está facilitando a vida, aquela não é a melhor substituição, tá? Então, tá bom. Então, qual é a função na qual a derivada dá menos seno? Que essa aqui é até melhor, né? Qual é a função na qual a derivada dá menos seno? Cosseno. Então, isso aqui fica x, seno x, mais cosseno x. A constante arbitrária de integração está tudo acoplado aqui nesse k. Tá bom? Tudo que é númerozinho que está sobrando ali, está ali junto. Fechou? Fechou. Tá tranquilo? Se ninguém falou nada, deve estar. Vou deixar esse aqui bonitinho. Vamos fazer a quinta. Volta, por favor, o slide, assim que der. Muitíssimo obrigada. Questão 5 é x ao quadrado seno x. E aqui eu já paro para reforçar com vocês.
A gente vai fazer muitas integrais hoje, né? São rapidinhas, são faceizinhas. A evolução para vocês no conteúdo passa por isso, tá? Vocês vão fazendo várias, por mais que sejam fáceis, e aos poucos vocês vão evoluindo, vão aumentando o nível. É assim que a gente aprende matemática mesmo, tá bom? Então, vamos lá. LIAT aqui, né? Que eu tenho um produto de funções, eu só resolvo ela sendo por partes. Quem é que é a minha prioridade? Logaritmo não temos, inversa não temos, algébrica temos, né? Que é esse polinômio. Então, o meu u vai ser o x ao quadrado e o meu dv vai ser todo o resto. Seno de x dx. Quem é a derivada de u em relação a x? 2x dx. Isso aqui ficou meio ruim, mas tá bom. Quem é v em relação a x é a integral do seno. Quem é a integral do seno? Menos cosseno, né? Deriva menos cosseno dá seno. Certo? Alright, então isso aqui fica u vezes v menos x ao quadrado cosseno x menos a integral de v du. A integral de v du. Ok? Esse menos, olha a importância aqui dos parênteses, porque esse menos aqui é do cosseno, mas isso aqui está tudo um produto, então esse menos pode sair para lá. Ok? Esse 2 também pode sair para lá, então isso aqui vai dar menos x ao quadrado cosseno x, certo? Mais 2 vezes a integral de x cosseno x dx. Bom, por sorte, x cosseno x é exatamente o que a gente acabou de fazer, né? Ah, professora, mas por exemplo, na prova, se caísse em alguma coisa dessa, aí você tem que fazer x cosseno x, porque eu não espero que vocês decorem essas integrações por partes, tá? As mais simples, ok, mas as por partes vocês vão exercitando mesmo, até chegar em alguma que você saiba. Então, neste caso aqui, você teria que fazer mais uma integração por partes. Como a gente já fez no exercício anterior, então a gente só vai usar esse resultado, tá bom? Então, isso aqui é igual a menos x ao quadrado cosseno x. Volta lá para o quadro 1, por favor. Mais 2 vezes x seno x. Mais 2 vezes cosseno x, que esse 2 é de cá, né? Essa daqui é a que está lá no quadro 1, mais a minha constante arbitrária de integração. Sacaram? Até aqui foi tudo tranquilo. Quando eu cair nessa integral, eu teria que fazer mais uma por partes aqui. Mas como a gente já fez ela que está lá no quadro 1, que é o exercício anterior, que é o exercício 4, a gente não vai gastar mais tempo com isso. Tá bom? Então, tá bom. Vamos para o exercício 6. Exercício 6 é ln de x dx. Ok? Como que a gente faz essa belezinha? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Como a gente integra ln? E ln é uma dessas que dá para usar, tá? Ninguém? Chama u de ln, muito bom. Muito bom. Pelas prioridades do LIAT, se eu chamar u de alguma coisa, eu vou chamar o ln, né? Então, eu vou chamar u de ln de x, e todo o resto, que no caso é dx, é dv.
Então, quem é a derivada de u em relação a x? 1 sobre x dx. Quem é a x em relação... Quem é v em relação a x? X, né? Então, vamos lá. U vezes v menos a integral de v du. Quem é v é x, quem é du, 1 sobre x dx. Então, isso aqui fica x ln de x menos. Esse x, Beijão falou valeu com esse, que eu estou num produto. Integral de 1 em relação a x, x, né? Mais minha constante arbitrária de integração. Tá bom? Quando vocês acharem estiverem resolvendo alguma questão e envolver a integral da ln, vocês já podem usar isso. Mas se não quiser, tá tudo bem também, tá? Não precisa sair decorando os trem a esmo, não. A ideia aqui não é ficar decorando o trem. Tá bom, vamos para a questão 7. Questão 7 é x ln de x. É um produto de funções. Então, isso aí já está gritando para a gente que isso aí é uma integral por partes. Quem eu chamo de u, logarítmico, né? Pelo Liat. Logaritmo a gente tem, né? Então, a gente chama u de ln de x. Todo o resto é dv, que é x dx, certo? Uma vez que chamei esse aqui de u, o que sobra é dv. Então, quem é a derivada de u em relação a x? 1 sobre x dx. Quem é v em relação a x? Eu integro de cá, integro de cá. Quem é a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2. Tá bem? Então, tá bem. Então, como é que fica pela nossa formulinha? U vezes V, que fica x ao quadrado sobre 2 ln de x, menos a integral de V du. X ao quadrado, opa, quadrado feio. X ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. Olha, 1 quadrado aqui, estou no produto. 1 quadrado aqui vai embora com esse x aqui. O meio sai, certo? Então, eu só integro x, né? Vou fazer um pouquinho mais devagar, para não ficar confuso. X ao quadrado sobre 2, ln de x, menos meio da integral de x dx. Então, isso aqui é x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos 1/4 de x ao quadrado, mais k, porque a integral de x em relação a x é x ao quadrado sobre 2. O x ao quadrado sobre 2 multiplicado por 2 lá embaixo. Fechou? Ok? Ok. Com isso, a gente faz essas 7 primeiras. Nossa, tá muito rápido? Tá de boa? Tá de boa. Vamos para frente? Agora, eu separei algumas que já envolvem mais de uma técnica. Tá? Ai, ai. Beleza. Tá bom. Vocês vão perceber que vou comentar um pouquinho um pouquinho mais sobre a nossa lista de exercícios. Tem muito exercício. E aquilo ali, por mais que seja muito, é pouco.
tá? Então, se vocês pegarem livros a mais, pega livro com resolução de exercício, com exemplo resolvido. Porque cada um deles vai ser importante para vocês. Agora, tem uma estratégia também que é bacana, que é no finzinho lá do livro, por exemplo, aquele do Leitold, que é com geometria analítica, que eu escrevi lá aqui no quadro uma vez para vocês. Então, aquele livro, ele tem, todos os outros eu acho que tem também, mas ele tem uma tabela de integrais generalizadas. Então, aquelas são os tipos de integrais que vocês podem usar corriqueiramente, ou então, algumas delas, né? Se a gente não deduziu na sala, não pode usar a torta e a direita. Mas é interessante isso, vocês terem esses tipos de sacada, né? De artimanha. Isso aí foi só para eu ganhar um tempo para dar uma descansada. Vamos lá, exemplos com mais de uma técnica. O primeiro dele é e elevado à raiz quadrada de x dx. Bom, essa daí, primeira coisa, eu acho que já está gritando, né? Eu tenho uma composta. Concordam comigo? Tenho e elevado à raiz de x é uma composta. Então, eu vou fazer uma substituição simples de raiz quadrada de x, e aí eu vejo no que vai dar, tá bom? A gente sabe que se eu só chamar a raiz quadrada de x de u, não vai resolver meu problema. Mas pelo menos vai dar uma outra cara para essa integral. Então, vamos lá. Já vou fazer aqui no quadro 2, porque acho que a gente já entendeu essa regrinha. Então, exemplo, e elevado à raiz de x dx. Opa, dx aqui. Vem cá comigo. Então, a estratégia é chamar primeiro a camarada da composta de dentro, né, de u. Então, quem é u? Raiz quadrada de x. Quem é a derivada de u em relação a x? Meio, porque isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente dx. Quer deixar um pouquinho melhorzinha? Pode deixar. Então, isso aqui é 2 du é igual a 1 sobre... Quem é a raiz quadrada de x nessa minha variável? Raiz quadrada de x é u, né? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Esse 2 eu mandei para lá. Quem é x elevado a menos meio? É o mesmo que u elevado a menos meio, né? Concordam? Então, esse u aqui já vai para cá também. Então, 2u du é igual a dx. Tá bem? Então, tá bem. Então, essa integral vai ficar e elevado a u. Quem é dx? Dx é 2u du. Beleza? Beleza. Então, agora eu estou... Acho que u não foi uma boa variável, podia ser θ. Talvez seria até melhor. Vamos deixar θ, deixar o du para por partes, tá? Chamar de θ. Ok. Vamos deixar para θ aqui, para deixar o i du só para por partes. Podia ser t, podia ser a variável sua de preferência. Tá bom? Podia ser y seria legal. Mas enfim. Então agora eu tenho um produto de funções. Esse 2 aqui, esquece ele. Tem um produto de funções, né? Θ é elevado a θ. A gente fez ela já? Fez, não fez? Deixa-me ver aqui. Era para ter feito. Aqui, exercício 2. É x vezes e elevado a x dx, né? É a mesma coisa que a gente tem lá. Mas eu vou fazer ela de novo.
Tá? Não vou pegar o resultado, não. Vou fazer ela de novo. Que é bom que fixa. Então, esse 2 aqui vai para fora. Então, eu chamo, pelo Liat, a prioridade é... Exponencial é a que menos tem prioridade, né? Então, eu chamo θ de U. U é θ. E todo o resto, que é meu dv, vai ser elevado a θ dθ. Ok? Ok. Então, quem é a derivada de U em relação a θ? Dθ. Quem é V em relação a θ? A integral de E elevado a θ, que é E elevado a θ. Então, como é que fica isso? Deixa o 2 lá de fora grandão. U vezes V, então é θ E elevado a θ, menos a integral de V du, que é E elevado a θ dθ. Ok? Isso aqui a gente já fez anteriormente, mas vale a pena reforçar. Menos a integral de E elevado a θ em relação a θ é o próprio, né? Mas, todavia, porém, entretudo, contanto, eu saí de x, eu tenho que voltar para x. Quem é θ em relação a x? Raiz de x, né? Então, isso aqui é raiz 2 vezes a raiz de x elevado a raiz de x, menos 2 vezes e elevado a raiz de x, mais a minha constante arbitrária de integração. Tá bem? Então, tá bem. Próxima. Arctangente de x. A gente sabe que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arctangente de x. Mas quem é a integral de arctangente de x? Tá? Vou vir para cá, quadro 3. Segura aí um cadinho que a gente tem essas e mais 2 depois. 2 não, vou fazer só uma depois das outras. Essa é a integral do arctangente. Bom, essa daí não é muito difícil, a sugestão de quem é quem, né? Se eu fizer uma substituição simples aí, não vai resolver meu problema, né? Então, aqui é uma por partes também. Quem é a prioridade para CU? É a inversa, né? Então, U vai ser o arctangente de x e todo o resto é dv. Quem é a derivada de U em relação a x? Derivada do arctangente. Derivada do arctangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Quem é V em relação a x? O próprio x. Então, como é que fica essa integral? U vezes V, x arco tangente de x, menos a integral de V du. X sobre x ao quadrado mais 1 dx. Essa integral aqui, ela parece ser chatinha, complicadinha, mas ela é de boa, né? Porque a derivada de x ao quadrado está aí, né? Que é x dx. Então, isso aqui é uma substituição simples. Tá vendo que eu estou sempre alinhando o que eu estou fazendo? Essa substituição por partes, aqui essa integração por partes, está relacionado a essa integral. A substituição que eu vou fazer agora está relacionado a essa integral. Então, eu estou fazendo embaixinho delas, tá? E isso já é uma estratégia para vocês fazerem no caderno de vocês, na prova, quando vocês forem resolver. Conta para a gente em relação a quem que você está fazendo aquela substituição. Porque provavelmente vocês vão usar muito U, muito V, U e V, tá. Então, deixa bem claro que aquela substituição está relacionada àquela integral, tá?
Aqui, então, eu vou chamar de u mesmo, o denominador. X² mais 1. Então, du é 2x dx. Ou seja, du sobre 2 é x dx. X dx eu tenho aqui, né? Outra coisa que vocês poderiam fazer, inclusive eu vou fazer aqui, é o seguinte. Chama essa integral de um certo a. Resolve esse a num canto. Eu quero integrar x sobre x² mais 1 dx. A gente chama u de x² mais 1, du de 2x dx. Então, lá em cima fica a integral. Quem é x dx? Du sobre 2. E quem é x² mais 1 é 1. Então, isso aqui é a integral, é meio, né, de ln do módulo de u, certo? Ln do módulo de u. Mas eu saio em x, eu tenho que voltar para x. Meio de ln, não precisaria do módulo, porque essa função é sempre positiva, mas a gente vai deixar ela em módulo, porque ninguém precisa lembrar dessas coisas. Mais minha constante arbitrária de integração. Tá? Resolvi a, agora eu volto aqui para terminar a minha. Então, isso aqui é quem? X, arco tangente de x, menos, quem é a? É isso, né? Então, é menos meio, ln do módulo de x² mais 1, mais a minha constante arbitrária de integração. Tá claro? Esse é um exemplo que eu queria deixar para vocês, porque no meio de uma integração tem uma outra integração que não necessariamente ela é imediata. E aí, para que vocês não se percam e ajudem os coleguinhas que estão corrigindo a prova, é melhor vocês serem organizadinhos, né? Então, chama aquilo de alguma coisa, resolve em outro canto, depois termina de integrar. Tá bom? A próxima é e elevado a x cosseno x. E elevado a x cosseno x é a terceira. Produto de duas funções, integração por partes. Quem que a gente vai chamar de u? A gente sabe que a exponencial é a última prioridade. Então, a trigonométrica é que é u, né? Então, u é cosseno x. Só lembrar do Liat, tá? Logarítmica não temos, inversa não temos, algébrica não temos, trigonométrica temos. O dv é todo o resto, que é e elevado a x dx. Quem é du? Quem é a derivada de cosseno x é menos seno x dx. Quem é v em relação a x é a integral de e elevado a x dx, que é o próprio e elevado a x. Então, como é que fica essa integral? U vezes v, que é e elevado a x cosseno x, menos a integral do VDU. Esse menos com o menos da formulinha some, né? Mais a integral do seno de x, e elevado a x dx. Professora, deu ruim aí, né? Que eu tenho e elevado a x seno, e elevado a x cosseno. A gente não resolveu ainda, não. Então, o que isso está falando para a gente? Que a gente vai ter que fazer mais uma por partes. Então, vamos fazer mais uma por partes. Eu vou resolver essa integral num outro canto, tá? Chamar ela de A, para depois eu só colocar o resultado ali em cima. Quem é A, então? É a integral de e elevado a x seno x dx. Quem é a prioridade para u?
é a trigonométrica, seno de x. dv é todo o resto, que é e elevado a x dx. Quem é a derivada em relação a u? De seno de x dx, seno de x, cosseno x dx. Quem é v em relação a x? E elevado a x. Então, isso fica u vezes v, e elevado a x, seno x, menos a integral de v du, que é e elevado a x, cosseno x dx. Vou jogar esse camarada aqui em cima e a gente vê como é que fica. Mas eu vou fazer isso no quadro 2 para não ficar atazanado, tá? Não quero nada espremido. Então, aquela integral que eu tinha, que era e elevado a x, cosseno x dx, ela é igual a e elevado a x cosseno x, mais, vem cá para o quadro 1 comigo, mais esse a, que é essa integral. Mas quem é essa integral? É e elevado a x seno, e elevado a x seno, menos a integral de e elevado a x cosseno x dx. O que isso aqui está dizendo? Eu estou integrando isso e cheguei em algo envolvendo isso mesmo. Mas se eu jogar esse camarada aqui para o lado de cá, eu vou ter que 2 vezes a integral de e elevado a x cosseno x dx é igual a e elevado a x cosseno x mais seno x. Aqui eu já vou colocar minha constante arbitrária de integração. Nem precisa, vou colocar só no final mesmo. Tá bom? Agora, eu passar esse aqui dividindo, eu resolvo exatamente o que eu queria resolver, que era essa belezinha, né? Então, a integral de e elevado a x cosseno x dx é igual a e elevado a x sobre 2, cosseno x mais seno x, mais a minha constante arbitrária de integração. Essa é uma estratégia que vocês vão usar em algumas integrais. Inclusive, por exemplo, secante ao cubo. Tá bom? Essa é uma estratégia que vai aparecer. Tá? Essa de estar desenvolvendo e no meio do desenvolvimento aparecer alguma função, é exatamente a integral que você estava fazendo antes. Próximo exercício, arco seno de x, de 0 até meio. Nossa, eu estou ficando exausta já, está acabando. Está acabando, está acabando. Arco seno de x. Que número é isso? 4. Integral de 0 até meio. Só rever aqui rapidinho. É, esse aqui mesmo. Ai. Vamos lá, people? Bom, essa daqui não é uma composta, não é uma substituição simples, então a gente vai fazer uma por partes. Liate, nisso aqui, o U vai ser a trigonométrica, né? Quer dizer, a inversa. Então, U é igual ao arco seno de x, e o dv é todo o resto, que é só dx. O U, então, quem é a derivada de U em relação a x? 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Lembra quando a gente falou das derivadas de funções inversas? Para isso. Dx, né? E quem é v em relação a x? X. Aí, professora, aqui eu preciso mudar os limites de integração?
Não precisa, tá? Não precisa. Então, vem cá comigo. O que é U vezes V? X arco seno de x. Mas isso daqui é uma função que está variando de 0 até meio, né? Aqui eu aplico o teorema fundamental do cálculo, tá? Menos a integral de 0 até meio. Ah, isso aqui eu estou integrando ela definida, tá? Se não, vocês fariam ela indefinida e depois no final só substituiria os intervalos de integração. Integral de 0 até meio de v du. X sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Bom, alguém tem alguma sugestão de como é que resolve isso? Eu preciso fazer uma trigonométrica aí? Não preciso, tá de boa. Nope. Eu tenho uma estratégia marota quando a gente tem raiz assim. Vem cá comigo, antes de vocês falarem qualquer coisa. A estratégia é a seguinte, ó. Eu, ao invés de chamar isso daqui de U, eu vou chamar isso aqui lá dentro de U ao quadrado. Tá? Tá bom. Então, eu vou chamar U ao quadrado de 1 menos x ao quadrado. Isso aí me dá que 2U du é igual a menos 2x dx. O x dx lindamente está aqui em cima, tá bom? Esse 2 aqui vai embora com esse 2. Aqui eu estou saindo de x e vou para u. Eu deveria fazer essa integral aqui num cantinho que fica mais organizado. Vou chamar ela aqui. Então, eu vou fazer essa substituição aí mesmo. Mas se você chamar só quem está dentro da raiz de u, dá certo também, tá? Eu quero integrar, então, x sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, variando de 0 até meio. Já vou fazer ela tudo aqui, que eu só coloco o resultado para lá. Ok, eu falei que eu quero fazer u ao quadrado igual a quem está dentro da raiz. Tá? Então, 2u du vai ser igual a menos 2x dx. Esse aqui vai embora com esse aqui. X dx é exatamente quem eu tenho aqui em cima, então tá lindo. Vamos ver quem é u em relação a x. Quando o x valia 0, o que passa a valer meu u? X igual a 0, meu u passa a valer 1. Quando meu x valia meio, o que passa a ser o meu u? 1 menos 1 quarto, isso é a mesma coisa que 4 quartos menos 1 quarto, que é 3 quartos, raiz quadrada de 3 quartos, certo? Mas eu estou só olhando para camaradas positivos, então eu posso desconsiderar a parte negativa. Então, a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Vem aqui fazer uma análise rapidinho comigo. O camarada, quem é maior que quem, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Certo? 1,7, raiz de 3? Nem me lembro. Deixa eu só dar uma colada aqui, que eu não estou sabendo raciocinar já. A gente já vai cansando. Tchan, tchan, tchan. De 1 a 3 meios. Ah, massa, é isso mesmo. Aí, o que a gente tem? Esse A aqui tem esse menos, né? Eu vou colocar esse menos aqui só para facilitar a nossa vida. Isso. Por quê? A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Dividido por 2 é um número que é menor do que 1, certo? Então, essa integral aqui, quando eu substituir ela vai ficar assim, ó. Menos a integral. Quando valia 0, passa o vale 1.
Quando valia meio, ele passa a valer raiz de 3 sobre 2, certo? Quem é que é x dx? É menos o du. Esse camarada aqui, que é a raiz quadrada disso, é a raiz quadrada disso, que é o próprio u. Ok? Isso. Agora, esse menos com esse menos aqui vira mais. Mas vai mudar esse negócio. Ai, não. Esse menos com esse menos aqui vira mais. Então, fica a integral de du, que esse u vai embora com esse u. Então, vai ser... mas esse camarada aqui, que é 1,7, dividido por 2, é menor do que esse. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1 para mudar esses sinais de integração, né? Então, esse menos com esse menos vai virar mais. Mas, para eu poder mudar o sinal de integração, eu coloco um menos aqui. E aí, fica a raiz de 3 sobre 2 até 1 de du. E isso aqui me dá menos u, variando de raiz de 3 sobre 2 até 1. Isso aqui é menos 1, menos do teorema fundamental do cálculo, certo? Menos raiz de 3 sobre 2, certo? Esse menos é o teorema fundamental do cálculo, esse menos é daqui. Ok, então esse aqui é menos 2 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 menos 1 sobre 2. Beleza? Raiz de 3 menos 2. Isso. Sobre 2. Ok? Ok. E aí, então, a gente pega esse resultado, que é com um menos, e já joga aqui. E aí dá beleza. Então, isso aqui vai ser o arco tangente. Vamos já substituir ele, né? É meio do arco seno tangente, não, é seno. Desculpa aí, gente, já estou cansada falando merda. Tá, então isso aqui é meio do arco seno de meio. Professora, precisa substituir arco seno de meio? Não, nem. Tá ótimo assim. Menos do teorema fundamental do cálculo, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, mais, quem é essa integral? Com menos, a gente acabou de fazer ela aqui embaixo. E o número é raiz de 3 menos 2 sobre 2. Raiz de 3 menos 2 sobre 2. Precisa da constante arbitrária de integração? Não, porque a integral ela é definida. Tá bom? Então, a gente viu muita estratégia nessa. A gente caiu em uma, e eu dei uma substituição aqui, que mais ou menos é diferente do que a gente costumava fazer, mas é equivalente. A gente viu que na mudança de integração aqui, o de baixo, ele era maior do que o de cima, então eu precisei alterar esses limites de integração, tá? Beleza. Agora, vamos para a última. Tá tudo bem com essa? Ela é longuinha mesmo, vou até deixar um pouquinho com vocês ela no quadro. De 0 até π, cosseno de t, seno de 2t dt. Tá, deixa um pouquinho essa daqui no quadro para eles, por favor. Que essa daí foi pesadinha. Pronto. Então, vamos para a de 0 até π, de e elevado a cosseno de t, seno de 2t dt. Joga, por favor, agora só o slide para a gente ter com certeza que é essa. E elevado a cosseno de t, seno de 2t, dt, de 0 até π. Massa, brigadão. Vem cá, people. Ai. Vamos, primeira coisa de tudo, olhar quem é seno de 2t, né? Vamos? Então vamos. Quem é seno de 2t? Musiquinha?
Musiquinha. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, é seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Não falei para mudar o sinal, porque isso aqui é T mais T, então continua assim. Então, isso aí é 2, seno T, cosseno T. Beleza, voltemos. Então, vamos abrir esse camarada aqui. É de 0 até π, de E elevado a cosseno de T. Quem é seno de 2T? 2 seno T, cosseno T, dt. Tem alguma coisa aí que facilitaria a nossa vida? Será-se? Será-se? Se eu chamar de cosseno de t de u, quando eu derivar ele em relação a t, aí aqui aparece um u, né? Então isso aqui fica e elevado a u, 2, u. Esse seno aqui com esse dt aqui, vai aparecer um menos, mas ele mata com du. Fechou, então é essa, né? O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, se eu chamar u de cosseno de t, fazer uma substituição simples. Quem vai ser du? Derivada de cosseno de t em relação a t é menos seno t dt. O seno de t dt está aqui, né? A menos de sinal, ele está ali. Como eu estou numa integral definida, e eu já vou fazer essa mudança de variável, eu já vou mudar o limite de integração também, tá bom? Então, quando o meu t era 0, o que passa a valer o 1? Para t igual a 0, cosseno de 0 é 1. Quando o meu t era igual a π, o que passa a ser o meu 1? Né? Quando t era igual a π, cosseno de π menos 1, certo? Cosseno de π menos 1. Ok, é isso mesmo. Então, a gente já vai mudar essa integral, né? Então, ela vai ficar como? Esse 2 vai sair. A integral está indo de 1 até menos 1. Opa, a gente vai ter que fazer uma alteração aí. Então, ela está indo de 1 até menos 1. De quem? E elevado a u. E elevado a u, 2 já saiu. Aqui é u e aqui é du, né? Menos u e elevado a u, du. Tá certo? Tá certo. Não quero u, vou chamar de y. Y. Pronto. Essa aqui a gente já fez, né? Fez 2 vezes, inclusive, ela. Só que aqui a primeira coisa a perceber é que meu intervalo de integração aqui está saindo do maior para o menor. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 1 para inverter esse sinal, né? Então, se eu multiplicar por menos 1, muda esse sinal aqui. Então, fica 2, integral de menos 1 até 1, de y elevado a y dy. Essa daqui vocês já sabem. Então, essa daqui depois vocês já colocam aí quando vocês forem fazer a anotação. Não vou copiá-la de novo, que a gente já fez. E eu nem lembro qual é o valor. Então, essa finalização aqui vocês sabem fazer, tá bem? Aí, com isso, a gente finaliza essa 5. Falta só para o slide para a gente ver rapidinho. Graças a Deus, finalizamos. Tem mais um slide com 2 integrais que eu deixei. E aí, eu coloquei um para pensar. Por que isso? Aqui eu deixei 2 integrais. A secante ao cubo, que tá bom de aula já, né? A secante ao cubo, que vocês vão usar secante vezes secante ao quadrado. Hã? Ah, beleza, eu vou deixar essas 2 para a gente fazer na sexta, pode ser?
Pode ser. Eu acho que é interessante. Porque essa 2 aqui, ela é trabalhosa, mas ela é muito sagaz. Ela é interessante. Tá bom? Então, vamos finalizar por aqui. Eu acho que está todo mundo meio morto já. E, inclusive, eu também. Alguém tem alguma dúvida, comentário, alguma dificuldade? Está tudo bem? Está tudo bem? Pode finalizar, né? Tá sim. Então, tá ótimo. Então, sexta-feira, a gente vai fazer mais um catatal de exercício. A lista já está disponível para vocês. Inclusive, já corram para os monitores. Eu acho até que eu vou pegar algumas coisas da lista também, que é para já dar uma, de certa forma, até uma motivada, né? Resolver o que está lá. Mas eu vou trazer coisas diferentes também, vou tentar trazer coisas diferentes. A gente vai começar por essas 2, então tentem fazer ela em casa. E é isso, eu fico por aqui. Espero que estejam todos bem, permaneçam bem. Bons estudos e até sexta.